to me, what we need to do is to strip bare the essence of what the credit system is about, and then use that understanding of what the essence of the credit system is all about in order to think through strategies of transformation of the credit system, or even ask the question, why do we need a credit system anyway? And why can't we actually construct alternative ways of providing use values to people that do not rely upon this elaborate and very sophisticated system of credit creation? If I have this kind of utopian, slightly utopian vision, it would go something like this, that we would want to construct a society in which exchange value is not the dominant form in society, but use value is the dominant form. So to me, innovations along these lines become absolutely critical, where we try to organize the divisions of labor in society and our codependence upon each other nationally and internationally via mechanisms other than through the market and through the circulation of money and the circulation of money capital. Now that is going to involve experimentation at a very high level in alternative ways of exchanging use values directly rather than going mediated through the monetary forms. So one of the things that's really required here is the exploration of some non-monetary system to support exchange relations, which works in a way other than barter. So what we need is an alternative exchange mechanism to both barter and conventional monies, and that's going to require a way of exchanging use values in multiple ways through multiple agents who are producing and consuming, and to do it in a way which does not invoke conventional monetary systems and particularly does not permit the accumulation of wealth and power on the part of some as opposed to others. A Loucura da Razão Econômica, de David Harvey, capítulo 5, Preço sem Valores. Depois da época de Marx, as consequências e incongruências do antivalor podem ter se intensificado. Quando um preço trai o valor que deveria representar, os investidores estão fadados a tomar decisões equivocadas. Mesmo nessa loucura, o capital aproveita as dádivas gratuitas da natureza e dos trabalhadores. Quais são essas dádivas? Trabalho gratuito. Vamos a elas. É só, por exemplo, pensar como grandes empresas como Google, Amazon, Facebook, Instagram se apropriam desse tipo de trabalho considerado gratuito. O trabalho inventivo, criativo. Esse tipo de trabalho produz mais-valia. Por outro lado, trabalhos na área de cultura, turismo, esporte, lazer, entretenimento, que também foram mercantilizados, são aproveitados nessa onda tecnológica para a extração de trabalhos gratuitos que geram mais-valia. Eu vou ler um trecho do Harvey na página 107 que deixa claro como isso ocorre. Se artefatos históricos e culturais adquirem, de fato, um preço prévio, isso geralmente ocorre na forma de uma renda monopólica. Eles somente continuarão a ser bens gratuitos se permanecerem comuns, não cercados e não sujeitos à apropriação como propriedade privada. O cercamento permite a apropriação prévia da renda. Passamos por isso sempre que temos que pagar ingresso para visitar uma catedral ou um monumento antigo, embora possa ser justificado os custos de manutenção e acesso. Essa taxa pode ser muito alta, fornecendo assim uma base para a extração de renda monopólica para o proprietário. Em todos esses setores, há disputas ativas e interessantes em torno
da definição do que pode permanecer comum e do que pode ser cercado para assegurar a extração de rendas monopólicas. Então isso ocorre nessas áreas, né? Na cultura, no esporte, por exemplo, no lazer, no entretenimento, né? De tal forma que há resgate de perspectivas não definidoras de valor a partir do antivalor, e o capital se reproduz nesse sentido com os bens culturais gratuitos. Finalmente, uma crítica aos monetaristas presentes hoje, na direita e na esquerda. Tal crítica tem a ver com a desconsideração do imbróglio dinheiro/valor. Ou seja, não dá para pensar em fluxo saudável em uma economia de permanente crise, como é a economia capitalista. Vamos aqui ler o trecho da página 109, no qual Harvey amarra essa discussão do dinheiro/valor e desse imbróglio, não é, que normalmente se desconsidera. A típica resposta neoclássica a tudo isso, bem como de certos nomes da própria tradição marxista, é dizer que se são os aspectos monetários e as políticas de precificação que estão se tornando hegemônicos, então por que se dá o trabalho de integrar o valor à análise, a posição neoclássica? Ou por que não desenvolver uma teoria monetária do valor, como vem propondo alguns marxistas, com a única solução viável aos dilemas teóricos que encontramos aqui? O mesmo vale para os marxistas que adotam, implícita ou explicitamente, uma teoria monetária do capital, de tal forma que o capital passa a ser definido não como valor em movimento, mas como dinheiro em movimento. Ou, de modo ainda mais vulgar, que o capital não seria nada mais do que dinheiro sendo usado para gerar mais dinheiro por qualquer meio possível. Ignorar a contradição dinheiro-valor é eliminar uma via importante, ainda que reconhecidamente complicada, de compreender os dilemas da acumulação contemporânea do capital. Eu penso que a gente deveria reconhecer que o capital, nos dias de hoje, consegue, de forma sutil, e vamos aqui dizer claramente, nas redes sociais, nos grandes meios de comunicação, a tornar sua máquina reprodutora fiel à concentração do dinheiro na mão de poucos e com o próprio discurso da desigualdade, ou seja, com a cara de pau lavada, falando para as pessoas que o capital não é bom, que o capitalismo não é bom. Mesmo assim, eles defendem o capital indiretamente, conseguindo passar por bom moço.